Uma característica muito importante na cultura do arroz, que a gente não vai observar em outros tipos de grão da disciplina, obviamente, soja, feijão e milho, são características da colheita e características também de beneficiamento do arroz. Portanto, eu dividi essa parte em colheita e beneficiamento. Tá? A gente deve observar algumas situações muito específicas para esse tipo de cultivo. Então, a primeira é o ponto de colheita. É muito importante que o ponto de maturação do grão, a palha e a lema, que é a palha do milho, né, do arroz, desculpa, da espigueta, elas devem estar marrons. Tá? Pelo menos 2/3 dos grãos da panícula maduros. A umidade de colheita deve variar aí entre 18% e 23%. Então, se a umidade estiver acima desses 23%, vai diminuir bastante a porcentagem de grãos inteiros, que é justamente o que você quer comercializar. Quanto maior a quantidade de grãos inteiros, eu vou ter uma maior valoração do grão. E também a alta umidade do grão vai provocar a malformação, né, vai provocar amassamento, e pode provocar grãos gessados e a fermentação no armazenamento, que a gente chama de febre do grão. Tá? Então, a colheita deve ser feita com essa umidade, a fim de evitar grãos quebrados, né? Diminuir a porcentagem, aumentar a porcentagem de inteiros, na verdade, e evitar a formação de grãos gessados e fermentação no armazenamento. Então, o ponto de colheita ideal é quando a palha e a lema estão com a coloração marrom. Tá? Então, é o ideal para ser feita a colheita e dentro dessa porcentagem de umidade de 18% a 23%. Colheita antes da maturação, ou seja, antes da palha e da lema estarem de fato marrons, vai provocar a ocorrência de espiguetas vazias, grãos que não alcançaram o desenvolvimento completo, então eu vou ter grãos pequenos, que a gente chama de meia grana. Vai provocar muito a observação lá no beneficiamento de grãos verdes e gessados. A máquina, se for feita a colheita na máquina, vai ocorrer embuchamento. E se for feito manual, eu vou ter uma dificuldade muito grande de retirar as espiguetas, que é um processo que a gente chama de batedura. E também pode estar sujeito à fermentação, que também é chamado de febre do grão. A colheita após a maturação, se eu esperar muito tempo para fazer a colheita, eu vou ter grãos muito secos, e isso vai possibilitar uma maior quebra do grão. Vai também ocorrer uma degrana natural, ou seja, a gente vai perder grão da planta e vai para o solo. Pode provocar bastante acamamento, e eu vou ter uma planta exposta às pragas, que são muito frequentes no final do ciclo da cultura, que é rato, pássaros, pragas e doenças, principalmente pássaros. Tá? Melhor horário para colheita é no período mais seco do dia. Então, deve-se evitar horário cedo, né, de orvalho. Se ocorrer chuva, convém esperar secar o arroz para que faça a colheita sem ele estar úmido. Lembrar que a colheita é uma fase crucial para que o beneficiamento seja bem feito. No sistema de sequeiro, assim que a palha e a lema estiverem marrons, pode ser feita a colheita. Tá? No sistema irrigado, eu tenho que suspender a irrigação antes de fazer a colheita. Isso auxilia, primeiramente, para que a planta seque, tá? E a outra é que eu vou poder entrar com a colheitadeira. Então, se for feito com colheitadeira, eu vou poder entrar com a colheitadeira, né? O solo vai ficar estável, seco. E se for manual, isso também facilita a colheita. A preferência das colheitadeiras, sem problema nenhum, usar a de rodas, tá? Mas o melhor é que seja colheitadeira com esteira de borracha, porque isso diminui a
aumenta a área de superfície, na verdade diminui a pressão da colheitadeira no solo. E aí isso diminui as possibilidades, por exemplo, de atolar a máquina ou de ficar patinando a máquina. Sistemas de colheita podem ser manuais, semi-mecanizado, que é quando você colhe no manual e trilha no mecanizado, ou seja, retira da panícula, fica só a espigueta lá numa máquina. Completamente mecanizado, quando a colheita e trilhamento é numa mesma operação, ou seja, quando eu uso colheitadeiras. No manual, eu posso retirar, muito utilizado foice, eu posso utilizar ou a retirada da planta inteira, rente ao solo, e o que eu quero de fato é a panícula, ou eu colho apenas a panícula e deixo o resto vegetal lá. Então, ou eu tiro a panícula, ou todas as panículas com a planta. Após esse processo, acontece a retirada das espiguetas da panícula. Então, é super simples, né? A gente faz assim. Aqui coloca a parede de lona, aqui embaixo lona também para recolher os grãos, e aqui em cima o cruzamento de madeira, né? E bate aqui a panícula. Então, nesse processo que a gente chama de batedura, as espiguetas vão sair da panícula e vão cair aqui na lona. Posterior a esse processo, a gente faz a secagem, né, no processo manual. Então, eu tenho alguns tipos de secadores aqui. Secagem terreiro, que é o mais comum. Secador solar, onde eu faço um efeito aqui de ventilação, né? Coloco a entrada dessa cobertura numa ventilação, plástico transparente para possibilitar a entrada de raio solar, e aqui uma camada de arroz para ser secado no secador solar. E tem aqui os secadores de gaveta. O secador de gaveta é muito interessante porque facilita tanto o armazenamento quanto o manejo. Se, por exemplo, começar a chover, você simplesmente empurra as gavetas para dentro do galpão aqui. Mas o mais utilizado ainda é o secador de terreiro em agricultura familiar. Como é que deve proceder essa secagem? A secagem utilizando a temperatura solar, né, a energia solar, a gente coloca uma camada em qualquer sistema, pode ser esse aqui, de secagem de terreiro ou de gaveta, ou também do secador solar, fazer uma camada de 10 centímetros, não deve ultrapassar 10 centímetros, para que a temperatura também não tenha uma irregularidade dentro desse perfil de 10 centímetros, e revolver as sementes a cada 30 minutos para uniformizar a secagem. Quando atinge aí a umidade de 13% a 14%, é o ideal para ensacar e armazenar. No mecanizado, a gente utiliza automotrizes. Automotrizes com a plataforma de corte com sistema de molinete. É o mesmo utilizado para a soja. Se ocorrer acamamento, molinete, dependendo da velocidade da colheita, né? Se tiver acamamento, reduz a velocidade da colheita e abaixar mais o molinete. O molinete ele faz, então, ele levanta a planta e a plataforma de corte vai cortar a planta. Então, a automotriz ela faz o corte, a trilha e a limpeza. Eu fico só com a espigueta. Tá? Então, aqui está um exemplo. Aqui eu tenho as lâminas de corte. Tá? Aqui a altura de corte. Aqui eu tenho a planta que não está acamada e o molinete que faz justamente, pega a planta e leva para cá para a plataforma de corte. E aqui eu posso observar que é o sistema de arroz irrigado. Né? Eu tenho aqui
Aqui ainda tem um pouquinho de água. Então aqui tem a colheitadeira. Ela é de esteira, vocês podem observar a esteira aqui. Isso facilita bastante a movimentação das plantas dentro do sistema irrigado. Tá? E aqui eu tenho o molinete. Então, sem problema entrar com as máquinas se você ali fizer a drenagem, né? Interessante que até 30 dias antes é o melhor para que não fique muito instável o solo. Aqui a gente observa uma fazenda de produção de grãos irrigado, tá? Foi feita aí a drenagem da área. E aqui a plataforma de corte com molinete, fazendo a colheita, tá? E fazendo também o transbordo de grãos aqui para o atual lado. Tá? Então, dentro das peculiaridades da colheita, vocês observem aí que a plataforma de corte, ela corta a planta e tem uma esteira que leva tudo para o sistema central. Tá? Aqui dá para observar melhor essa movimentação do material vegetal que é colhido. A plataforma de corte, ela corta e leva o material até o centro da máquina. No centro da máquina, depois vocês vão ver um outro vídeo, eu vou mostrar para vocês a parte interior da máquina. E essa é a parte atrás do motorista, né, do tratorista, na verdade, que é onde fica armazenado o grão. Tá? Posteriormente a isso, na colheita do arroz, é interessante já ser feito o transbordo da produção de grão, tá? Para que isso seja levado já em casca lá para a unidade de beneficiamento de grão, que a gente chama, lá no Nordeste, chama de usina de arroz. Mas é uma unidade de beneficiamento de grão e não uma unidade de beneficiamento de semente. O que a colheitadeira colhe de fato é a espigueta. Tá? Ela deixa no campo toda a planta menos a espigueta. E dentro dessa espigueta é o arroz em casca, que a gente classifica como um arroz in natura, arroz natural. Tá? Aqui ainda eu não tenho a certeza de que eu tenho uma grande ou pequena quantidade de inteiros, isso eu vou ver após o beneficiamento. Então, a logística de colheita para evitar que a máquina pare, ela deve ser feita justamente para que o rendimento operacional de colheita seja maior. Tá? Então, você deve promover então, um mecanismo onde o transbordo de grãos deve ser feito antes que o limite da máquina seja alcançado. Sempre evitando parar a colheita, porque máquina parada eu estou perdendo eficiência, estou perdendo recurso. Já aqui nesse vídeo eu observo uma animação do que acontece dentro da máquina. Dentro da máquina eu tenho uma mini unidade de beneficiamento de grão. Após o corte da planta, essa massa vegetal é levada para o centro da máquina e passada por uma trilhadeira. Justamente são eixos, aí tem eixos axiais que vão espremer a palha numa peneira. E quando ele espreme, eu tiro daí, é como se fosse a batedura, né? Eu vou tirar grão e vai cair palha também. Vai cair palha, vai cair galho. Abaixo desse sistema de trilhadeira eu vou ter outros mecanismos de separação de material, que é muito semelhante a uma unidade de beneficiamento de grão. Tá? Vale lembrar que a velocidade desse trilhador aí vai me dar uma maior ou menor eficiência no trilhamento de grão. Tá?
Se ele rodar muito devagar, vai ter menos. Se ele rodar muito rápido, eu posso quebrar grão. E dependendo da situação, se eu tenho um material muito palhoso, eu posso, se eu tenho muita massa vegetal, eu posso retirar um dos trilhadores para passar mais palha. Tá? Então, atrás do trilhador, eu vou ter um mecanismo de peneira da palha e vou ter também um mecanismo de seleção de material que passa sobre, de material que passa através, como se fosse uma máquina de peneira. Então aqui, por exemplo, o grão passa através, tá? E o material maior passa sobre a peneira. De maneira que haja uma separação em material maior e menor, e além disso tem um soprador também de ar que vai separar o material mais leve do material pesado. Portanto, pessoal, o que é importante frisar aqui na colheita é que eu devo, em sistema de sequeiro, observar palha e lema estão marrons, apto à colheita. Se a umidade tiver entre 18% e 23%, está ótimo para a colheita, faço a colheita, procedo a colheita. Se for em sistema irrigado, eu devo lembrar de drenar a área para que a planta seque e para que também haja estabilidade do terreno, tanto para a colheita manual quanto para a colheita mecanizada. Vale lembrar que a secagem do grão com palha ainda, ele deve ser feito para atingir aí umidade abaixo de 18%. 18% é o ideal. Tá? Isso vai garantir que o armazenamento seja mais eficiente e que eu tenha uma menor porcentagem de grãos quebrados lá no beneficiamento. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima aula.